Olá pessoal, bem-vindos a mais uma entrevista com o especialista. Hoje eu tenho a honra de receber aqui o Thiago Fukuda, fisioterapeuta ortopédico esportivo, uma das referências aqui no Brasil nessa área. Atuamos juntos na Santa Casa de São Paulo, temos aí bastante trabalho junto com o consultório também. O Thiago é dono da clínica da Trata Fisioterapia, que é uma das clínicas aí de referência com várias unidades aí pelo país e que tem uma experiência grande aí com atletas de diferentes modalidades. Então, Thiago, o que eu queria discutir com você hoje aqui é a respeito dos testes de avaliação de força, né? As indicações, os tipos como interpretar esses testes, né? Primeiramente, obrigado pela disponibilidade e bem-vindo. Obrigado também, fico sempre à disposição aí. É muito bom poder esclarecer, poder tirar dúvidas, porque o conhecimento aí nos ajuda a prevenir lesão ou remediar, uma vez que a lesão já está presente. Então, espero contribuir. Legal. Para a gente começar, Thiago, se você pode pegar duas pessoas, homem, 1,74 m de altura, com 75 quilos, dois perfis muito parecidos fisicamente. E você vai ter um padrão de força que pode ser bastante variado, né? Não necessariamente um é melhor que o outro, porque ele é mais forte, às vezes características físicas até diferentes, né? Então, qual é a importância de você fazer um teste de força nesses atletas? Essa pergunta é muito boa, né? Porque é óbvio que o maior órgão que a gente tem aí no corpo humano é o sistema muscular, né? Os músculos, eles são importantíssimos para a gente andar, para a gente agachar, para a gente correr. O movimento é executado por eles, não só a força de um movimento, mas quem estabiliza as articulações é o grupo de músculos. Já visto aí, você vê a incidência alta que a gente tem de lesão de joelho, porque é uma articulação mais exposta, você tem pouca cobertura muscular ali. Então, você se manter forte, principalmente numa idade antes dos 60 anos, isso previne muita lesão, porque depois dos 60 você começa a ter uma queda do volume muscular, que é a sarcopenia, e até estudos mostram que quanto mais trofismo no músculo você tiver quando entrar na terceira idade, menor a chance de você ter problema lá na frente, você até perde menos massa muscular. Então, não tenha dúvida que você ter uma boa massa muscular, sobretudo aí no membro inferior, é de fundamental importância. E às vezes você pega duas pessoas com o mesmo peso, mesma altura, mas que podem se manifestar de formas diferentes em relação à força de músculos, né? Uma pode ter o mesmo peso, mas ter menos massa muscular e mais massa adiposa, mais gordura. O outro pode ter uma composição de mais músculos e ser mais seco. Então é óbvio que quem tem mais músculos, mais massa magra e menos gordura tende a prevenir mais problemas do que quem tem composição baseada em gordura e menos músculo. Dependendo da lesão, se você tem dor no seu joelho, se você tem dor no pé, se você tem dor lombar, dor no ombro, dor no quadril, existem alguns músculos-chave naquela região que precisam ser mais trabalhados. Eu já falo aqui, para quem tem dor no joelho, você tem mais força aqui no músculo da frente da coxa, no quadril, mais força no quadril, nos glúteos, é imprescindível. Para quem tem dor no pé, você ter uma panturrilha forte, é imprescindível. Para quem tem dor no ombro, você tem um pouco mais de massa nos músculos que rodam o ombro, manguito, rotador, nos músculos que estabilizam a escápula. É importante, às vezes você não tem uma boa distribuição. Legal. Mas se a gente for considerar, quer dizer, acho que não tem muita dúvida de que a força é importante, seja para o atleta, seja para pessoas que querem ter uma boa qualidade de vida, né? Agora, esses testes para avaliar a força, eles têm algum dado objetivo para você falar, olha, essa pessoa está forte ou essa pessoa está fraca? Tem. Nós temos basicamente três formas aí, né? Uma mais sofisticada, que é uma máquina que chama dinamômetro isocinético. Uma máquina que eu até tinha na clínica, mas normalmente você vê em clubes esportivos, grandes centros, que é uma máquina aí de uma nova 200 e poucos mil reais, mas é uma máquina onde você faz força máxima nela
ela quantifica a força daquele grupo de músculos, seja na hora de subir, seja na hora de descer, concêntrico e excêntrico. E ele te dá os picos de força em diversas angulações, diversos movimentos. Esse é o padrão ouro para se avaliar a força muscular. Mas é um exame caro, demorado, e é um exame que você consegue ver muito o músculo da coxa. É difícil você ver músculos que rodam, tá? Mas essa é uma forma. Tem uma outra que eu adoro, que é a dinamometria manual, que é o handheld. Então, é uma máquina que você põe na palma da tua mão, você encaixa ela na articulação e a pessoa faz força isométrica, que é a força parada máxima. E ele quantifica em quilos a força que você está executando. Esse é fantástico, que é uma máquina de 5, 10 mil reais. Então, é muito simples você ter uma história de uma clínica para avaliar. A questão dela é que você não avalia o movimento como um todo. Você avalia em diversos movimentos, mas ela é isométrica, ela é estática ali, a avaliação, tem esse ônus. Mas é muito importante que você compare os dois lados. Não só você compara os dois lados de um músculo, de músculos, como você pode comparar esse lado com alguém da mesma faixa etária, com uma média da população. Então, eu gosto muito do dinamômetro manual. E tem uma terceira, que é o que a gente avalia no dia a dia com os exercícios. E você mesmo que faz, por exemplo, academia, você sabe. Se você botar lá na cadeira extensora, se você botar uma carga de um lado e fizer 4 séries de 10 com 6 quilos, aí você vai fazer 4 séries de 10 do lado oposto. Puxa, do lado oposto eu tenho mais dificuldade. Então, você consegue ali, de uma forma mais subjetiva, perceber que um lado não tem tanta força como do outro. Você pode botar uma carga máxima no cadeira extensora, e você vê em uma repetição só qual é o máximo que você faz na cadeira extensora. Puxa, eu consegui botar 12 anilhas. Do lado de cá, eu só consegui 11. Então, você tem aí uma anilha a menos de força do lado esquerdo. Então, você também pode usar o próprio exercício que você faz no dia a dia como uma forma de observar se tem um lado mais fraco do que o outro. São basicamente essas 3 que eu conheço. Ótimo, mas se você for falar, quer dizer, para avaliar a força total, o que você mostrou aí, que você usa muito mais uma variação de desequilíbrio de força, seja de uma perna com a outra, seja de um grupo muscular com o outro, né? Mas, principalmente uma pessoa que esteja, por exemplo, um atleta, uma pessoa que tem uma boa prática esportiva, você não vai fazer o teste, às vezes vai falar dessa pessoa está fraca, né? Quer dizer, provavelmente, claro, pode estar até num grupo específico muscular, mas de modo geral eles têm uma boa musculatura. Será que aquilo lá é suficiente para ele ou não, né? Aí eu acho que é a importância de você pensar o quê? Nos testes seriados, né? Ou seja, quando você faz eventualmente um acompanhamento desse atleta, e você pode fazer esse teste aí durante a cada tantos meses, 2 vezes por ano, coisa assim, vendo a evolução dele, né? Como é que você costuma fazer isso? Demora para ter essas mudanças? Por exemplo, você faz um teste, você precisa de quanto tempo para fazer um novo teste de uma forma que de fato ajude você aí? Ou de 3 em 3 meses, que já está bem ok, ou no máximo de 6 em 6 meses. Só lembrando que às vezes a gente avalia uma dessas ferramentas a força e ele até está ok, está forte. Só que eu preciso saber, está forte comparado a quê? Comparado comigo, talvez ele esteja mais forte. Mas qual é a atividade e a frequência que ele realiza aquele esporte? Então, às vezes o cara que faz uma maratona de 42 quilômetros, talvez ele seja mais forte do que eu. Mas será que ele é mais forte para carga 20 vezes maior do que a minha? Então eu tenho que também saber qual é a demanda que ele executa, né? Então isso é importante porque só falar que está forte, mas qual é o uso da máquina que ele tem no dia a dia? Às vezes pode ser que não tenha tanto, né? Por exemplo, você quer saber um exemplo? A gente trabalhou na seleção brasileira. Às vezes eu avaliava a coxa das meninas do futebol, de ponta ali. Se eu comparar com qualquer outra mulher da mesma faixa etária, ela é o dobro de força. Só que elas treinam 2, 3 horas todo dia, joga sábado, joga domingo, e de segunda treino de novo. Talvez para aquela demanda profissional que elas tenham, aquela alta performance, talvez precisasse lapidar alguma coisa. Mas eu tenho que comparar elas com aquele nicho, com aquela atividade, não com pessoas normais, né? Ou esporte amador. Legal. Bom, e aí você tem um teste para ter como referência para depois de um treinamento ver se ela está ganhando força ou se ela já está talvez no limite dela ali, né? Agora, acho que o principal uso do teste de força é para ver certos desequilíbrios de força. Por exemplo,
entre a musculatura anterior e posterior da coxa, entre a musculatura abdutora, ou seja, que abre a perna, e a musculatura adutora, que fecha a perna, ou então é a diferença de força de uma perna em relação à outra, né? Como é que você costuma avaliar isso? Quer dizer, quanto que é o normal de variação, vamos dizer, de uma musculatura de uma perna para outra? Tem a regra dos 10%, né? Principalmente se for o lado não dominante, ele pode ser, a gente aceita até 10% mais fraco do que o lado dominante. Se ele estiver reabilitando de uma lesão, por exemplo, do cruzado anterior, quando aquele lado da cirurgia ele está aí com até 10% de diminuição de força do lado normal, também a gente considera que está praticamente equilibrado. A gente sempre vai tentar buscar o 0 a 0. Mas às vezes 10% de déficit, um pós-operatório de 6 meses do LCA é até algo que é aceitável. Então 10% é um númerozinho quase que cabalístico, é um númerozinho mágico que a gente considera. Mas não é isso que eu encontro, tá? Às vezes uma pessoa fez uma prótese de joelho, um ano depois tem 30% de déficit, por mais que trabalhe, do que o lado oposto para quadríceps. E assim eu poderia citar outras lesões, outras doenças aqui que a gente não vê só esses 10%. Às vezes a gente acha que está em 10%, mas na hora que você faz uma análise é 20%, 25%, 30% de diferença. Legal. E é interessante que você, na prática clínica, a gente vê muito paciente ortopédico que às vezes fala, tá sem queixa, né? E você vai ver, ele tem um desequilíbrio importante, e isso já existem vários estudos que mostram que aumenta o risco de certos tipos de lesões, né? Agora, quando você tem ali 30% de diferença de força, é interessante que você tenha aquele teste, às vezes você até sabe subjetivamente que a pessoa tem uma perda de força. Agora, você não vai lembrar daquele paciente, o subjetivo daquele paciente 3 meses depois, né? Então, você tem um parâmetro, fala, olha, tem uma diferença aí de 28% de perda de força, de repente você faz um outro, não está nos 10, mas está nos 17, 16, bom, você sabe que ele está evoluindo num bom caminho, né? Mas vale lembrar que existe um processo de inibição muscular, muitas vezes, nesses pacientes com dor, e que dificulta o ganho. Então, às vezes a pessoa está lá trabalhando, e se repete o teste, parece que não ganhou nada, né? Então, ali é um sinal de que você precise, talvez, fazer alguma coisa diferente na reabilitação desse paciente, né? Existem formas da gente conseguir isso, né? Porque é uma arte você ganhar força, que às vezes você já tem um desconforto. Aí você quer fazer um exercício máximo para ganhar força ou trofismo no músculo, só que você não consegue porque a hora que você faz o exercício dói. Aí, se tiver nessa condição, eu indico que você procure um profissional aí experiente que vai saber te guiar. Porque tem formas de você trabalhar força sem agredir a articulação. Existem angulações de proteção, existe a eletroestimulação, que é um recurso muito importante, existe a isquemia, que é a oclusão vascular, uma técnica trazida pelos japoneses, que a gente já validou isso para pacientes aqui no Brasil, de usar uma isquemia para apertar bem a coxa, deixar um ambiente mais anaeróbio ali e estimular mais as fibras brancas, que são as fibras de força, e isso a gente consegue ganhar força sem agredir a articulação, porque a carga é baixa. Então tem formas, tá? O ideal é você fazer sem dor. Se estiver doendo para fazer, é porque você vai estar inibindo o músculo, porque a dor gera uma inibição do músculo. Então, o ideal é fazer o fortalecimento sem dor, senão você não vai evoluir. Legal, legal. Mas mais do que discutir como treinar a força, acho que é o válido aqui, pensando no teste de força, é você ter uma referência para falar, olha, isso está indo bem, está dizendo que está indo bem, ou olha, não está indo bem, né? Eu acho que o teste ajuda bem para isso, né? É isso. Voltando só um pouco na discussão que você começou, dos diferentes tipos de avaliação, principalmente comparando 2 testes, que é o isocinético e a dinamometria manual, né? Acho que você falou muito bem, né? O isocinético é um teste mais caro, mas que nem sempre é o melhor, né? Quer dizer, muitas vezes o dinamometria, ela tem uma vantagem de que você consegue avaliar mais grupos musculares, né? Comparando os dois, quer dizer, a principal eu acho que eu vejo 2 vantagens no isocinético. Primeiro, de que ele é menos dependente do examinador, ou seja, ele tende a ter menos erros com uma avaliação eventualmente inadequada. E um segundo, que ele de fato ele avalia a força que você tem durante o movimento, né? Então, se uma velocidade mais rápida, mais lenta, isso pode mudar a força, né?
Como é que isso funciona? Quer dizer, quando você tem uma perda de força numa velocidade maior, uma perda de força num teste isométrico, ou seja, que não está tendo velocidade, que você está só fazendo a força, ou numa velocidade mais lenta, de que forma que isso te ajuda na condução aí da reabilitação? Boa. Às vezes, quando você faz o isocinético, imagina você sentado numa cadeira, um cinto de segurança todo travado, aí você põe uma máquina no seu pé, que você tem que fazer força máxima para esticar e dobrar. E aí ele avalia a hora que você sobe, a hora que você desce, a velocidade, você faz até fadigar, você grita, faz uma gritaria para o cara realmente chegar no máximo de força dele. No final sai um laudo, imagina se nesse laudo sair ali, eu tenho uma diminuição da força excêntrica, que é a hora da descida. Na hora de fazer uma reabilitação, pode ser que em um momento eu dê um ênfase em exercícios excêntricos para aquele grupo de músculo para tentar equilibrar. Essa é a grande vantagem, que eu avaliei o movimento, não é isométrico. Só que pensa comigo, vou avaliar um jogador de futebol profissional do Corinthians. Beleza, ali talvez trabalhar com a força máxima, a explosão máxima faça sentido, porque ele vai usar para um pique no meio do jogo, uma potência maior na hora do chute. Agora, por que um isocinético vai ser importante para um corredor? Que não seja, agora, se for um Usain Bolt lá, um corredor de alta performance, de explosão, ok. Agora, um corredor de corrida, de maratona, aí já não faz sentido você usar o isocinético, porque ele não vai chegar nem próximo da explosão máxima de um músculo. Então, você avaliar numa explosão máxima, talvez ele seja um cara que um dinamômetro manual já seja o suficiente, porque eu só quero ter um parâmetro para poder evoluir. Então, eu falei, eu acho que em outro vídeo lá, vou usar a mesma expressão, não tem uma pecinha que aperte todos os parafusos, tem que saber indicar para cada um. Mas é um exame caro, né? Eu mesmo tinha na clínica, não tenho mais porque ele ocupava um espaço enorme e as indicações que eu tinha para aquilo eram muito pequenas, eram 5, 6 casos por mês. O restante, o dinamômetro manual já me satisfazia, por isso que eu preferi ficar com ele só. Mas os times esportivos de ponta, por exemplo, todos têm, usam e montam um laudo. Aí vai do profissional saber o que vai fazer com aquele laudo e como incorporar isso no dia a dia dele. Legal. Pensando já agora do outro lado, né, numa dinamometria manual, né, os aparelhos, eles são comparáveis, porque é muito comum, fiz um teste num lugar, de repente eu vou para um outro lugar fazer um teste, né? Os equipamentos, primeiro, eles são comparáveis, eles precisam ter uma calibração, é que nem balança que você usa na farmácia, né? De repente você vai em 3 farmácias, está cada uma marcando um peso diferente, né? E mais do que isso, quer dizer, o examinador, qual é a importância do examinador nisso? Porque como você é um aparelho que depende do examinador, está apoiando, acho que são dados que a gente precisa considerar, por quê? Porque muitas vezes ele vai fazer 2 testes seriados e aí a gente está olhando e fala, bom, ele tinha 15% de perda de força, de repente ele voltou com 14%, ou seja, a gente considera que tem muito pouca mudança. Será que não teve mudança ou será que o teste talvez tenha tido um erro ou um para mais, outro para menos e no fundo teve uma boa evolução? Boa pergunta também. Normalmente esses aparelhos eles vêm calibrados, né? Então eles vêm com um selo ali de que foi feita uma calibração quando sai da fábrica, mas como você vai usar no dia a dia, o ideal é que você, uma vez por ano, manda esse aparelho para fazer uma calibração nova e ver se está tudo ok. Isso é ponto. Isso aí é o profissional que está te aplicando, ele precisa fazer isso. É o dever de casa dele para não ficar lá fazendo um equipamento que está descalibrado, aí é o fim do mundo, né? Além disso, é importante que você tenha um padrão para medir. Então, vamos imaginar, você vai fazer uma força para me empurrar. Eu vou travar aqui na minha mão, o dinamômetro eu vou encaixar e eu vou ser a resistência. Se você faz força contra mim e eu conseguir travar aqui, eu vou ser um pouquinho mais real. Agora, se eu fizer força contra você, aí você está pegando a tua força e somando com a minha. Eu vou apertar mais o equipamento, ele vai te dar uma carga maior. Então, ele é terapeuta ou avaliador dependente. Sem dúvida que ele pode ter um risco. Como eu já publiquei vários trabalhos que eu comparei com o isocinético e validei, eu sempre digo que se você quer uma análise muito aprimorada, você tem que passar uma faixa, que é um cinto de segurança mesmo que eu tenho na clínica, que eu passo uma faixa em volta da maca
encaixo a máquina embaixo dessa faixa e a hora que a pessoa faz força, ela faz em cima do dinamômetro, mas com uma faixa prendendo. Então agora não é mais na mão do terapeuta fazendo força contra, é uma faixa de estabilização inelástica, como se fosse um cinto de segurança de carro, um clique. Aí você minimiza bastante esse erro do avaliador, da avaliação avaliador dependente. Às vezes, no dia a dia da clínica, não é uma análise que você quer tanta precisão, você faz com a mão mesmo para ser rápida. Mas se quiser exatidão, usa uma faixa, a gente já validou isso, já tem trabalho publicado de validação dele. Tá? Legal, Thiago. Acho que se a gente for resumir aqui, quer dizer, então existem diferentes tipos de avaliação que podem ser feitas para força, que na verdade não necessariamente um é melhor que o outro, mas eles podem ser indicados de forma diferente, em condições diferentes, né? Então acho que esse é o primeiro ponto. Precisa ser um teste bem feito, especialmente de geometria manual, né? E assim, pelo menos para a gente, como às vezes a gente usa muito, vejo muita validade para isso, para aquela pessoa falar, pô, não, você está fraco, você está forte, né? Pô, mas quanto fraco você está? Ou você tem um dado objetivo, mais do que isso, que às vezes você até sabe que ele tem uma perda de força, mas você tem um parâmetro para daqui a 3 meses, daqui a 4, daqui a 5 meses, pô, não melhorei nada, pô, será que não melhorou nada? Vamos repetir o teste e, eventualmente, vamos ver se esse problema que não está tendo o ganho que ele precisava, ou se a gente precisa trabalhar em outros aspectos da dor, da queixa do paciente, né? Essa é a ideia. Legal. Resumiu bem. Thiago, obrigado mais uma vez, acho que era essa a discussão que a gente queria ter. Espero contar com você em outras discussões. Sempre à disposição, eu que agradeço a oportunidade. Obrigado mais uma vez.